Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estarei deixando uma palavra aqui de meditação para os irmãos. Palavra de conforto que se encontra em Marcos 10, a partir do 46. O título da leitura vai dizer assim: O cego Bartimeu. Aleluia. O 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, e foi ter com Jesus. Então, irmãos, essa palavra vai dizer sobre o cego Bartimeu. A palavra fala que o nome deles, cego Bartimeu. Para nós entendermos sobre esse propósito da mensagem, que o nome Bartimeu significa que ele era filho de Timeu, porque Bar significa filho e Timeu o nome do pai. Muitas das vezes nós vemos Jesus falando, Simão Bar Jonas. Jesus estava dizendo que Pedro era filho de Jonas. Nós já vimos dizer também que a Bíblia fala Bar José, chamando Jesus de filho de José. Então interessante, irmãos, que aqui começa a falar desse cego. Vai dizer que ele estava mendigando à beira do caminho. Vai dizer que ele não tinha riqueza, não tinha nada. Ele era cego, era inválido, não tinha valor. Estava jogado. Mas os estudiosos falam que Bartimeu era filho de Timeu, um soldado, que era um soldado romano. Ele trabalhava para o exército de Roma, mas ele era judeu, era da linhagem dos judeus, mas ele serviu o exército de Roma. E vão dizer que Timeu, ele trabalha muito tempo no exército, se aposenta e adquire seus bens. Mas vai dizer que depois que ele se aposenta, que adquire seus bens, vai dizer que ele não suporta pagar os altos impostos que Roma estava cobrando. Porque enquanto ele era soldado, ele não era cobrado os impostos. Mas os estudiosos vão dizer que assim que ele se aposenta, vai dizer que Timeu, ele não suporta os altos impostos, porque ele depois da aposentadoria, ele tinha o seu comércio, era comerciante. Então, vai dizer que ele não suportando os altos impostos, ele se ajuntou àquelas pessoas que eles iam dizer que era ruaceiro, aquelas pessoas que faziam bagunça, revidava contra o exército, contra o Império Romano, porque não aceitando os altos impostos, que era imposto por César. E vai dizer que ele foi pego na rebelião e antes dele ser morto, vai dizer que o exército de Roma fura os dois oculares do seu filho, fura os seus dois olhos. E vai dizer que quando fura os olhos, ele fica cego.
Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós voltamos aqui para a palavra que está na Bíblia, porque isso aí é só a história dos estudiosos que diz que estudou sobre Bartimeu. Mas o que eu quero falar é o que está na Bíblia aqui, que está na minha e está na sua Bíblia. Vai dizer que ele estava assentado à beira do caminho. Vai dizer que ele era pobre, desprezado, não tinha valor. Então, todo aquele passado dele, a Bíblia não conta. Porque muitas das vezes, o começo não é tão importante como o final. Porque a Bíblia diz que Saul começou bem, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas que chegando a um certo ponto da sua vida, vai dizer que ele começa a fazer as coisas que não agradavam ao Senhor. Então, nem sempre o começo vai definir seu futuro. Aleluia, Jesus. Mas o mais importante é que nós começamos bem, sim. Mas que nós também se mantemos. Nós conseguimos se manter nesse bom começo. Aleluia, Jesus. Então vai dizer que ele estava à beira do caminho. Vai dizer que ele usava capa. Porque naquela época, quem era mendigo, era deficiente, que não tinha como trabalhar. Vai dizer que o Império Romano liberava capas para ser a liberação dessas pessoas pedir esmola. Então todo aquele que não poderia trabalhar poderia pedir esmola, mas para isso tinha que ter a permissão do Império Romano. Então a permissão do Império Romano era essas capas. Então todos aqueles que tinham capa tinham permissão de pedir esmola. Então esse era imposto pelo Império Romano. Vai dizer que ele estava à beira do caminho. Vai dizer que ele já estava sem esperança. Muitas das vezes pedindo até a morte, querendo a morte. Aleluia, Jesus, por não suportar o processo. Porque o processo é doloroso. O processo é doloroso. Então vai dizer que ele ouvindo o que Jesus estava passando. Vai dizer que vão dizer para ele que Jesus estava passando, que era o Jesus Nazareno, o Messias, filho de Davi. Porque a palavra de Deus diz que a linhagem de Davi, né, seria o reino eterno. Então, que a linhagem de Davi iria governar eternamente. E nós vamos ver que chegou um certo ponto que acabaram com os reis. A linhagem de Davi não foi mais rei. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele é da linhagem de Davi. E ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Então a promessa ainda está de pé. Aos olhos dos homens, a promessa de Deus com Davi tinha falhado. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começou. Mas tudo é no tempo dele. Aleluia, Jesus. Então vamos falar de Bartimeu. Bartimeu estava ali pedindo esmola. Mas quando ele ouvindo falar que Jesus ia passar, vai dizer que ele clama em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Então vai dizer que aquela multidão manda ele calar. Aquela multidão manda ele calar. Cala-te, ele não vai te ouvir. Fica aí, cego, inútil. Fica no teu canto, você merece isso. A miséria, a pobreza. Aleluia, Jesus. A multidão estava falando isso. Aleluia, Jesus. E vai dizer que quando a multidão mandava ele calar, que ele clamava mais alto. Aleluia, Jesus. Então ele não olhou para aquela multidão mandando ele se calar. Ele não olhou para a dificuldade que estava à sua frente. Aleluia, Jesus. Porque ele sabia do propósito que aquele poderia fazer por ele. Então só Jesus poderia curar a dor que ele estava sentindo. Só Jesus poderia trazer de volta o que ele tinha antes. Porque Bartimeu não é cego de nascença.
Assim como eu disse na história de Bartimeu, que ele, sendo criança, ele foi furado os seus dois olhos na frente do seu pai. Então ele não nasceu cego. Bartimeu enxergava, Bartimeu sabia o que era enxergar. Bartimeu tinha uma vida decente. Aleluia, Jesus. Mas por causa da angústia, vamos se dizer, da arrogância do seu pai não suportar mais os impostos. Então, por causa da atitude do seu pai, causou isso em Bartimeu. Então, muitas das vezes nós temos que ter cuidado, irmãos, com qualquer decisão que nós tomamos, porque quando nós tomamos uma decisão, a consequência ela não pode vir só para nós, mas sim para todos a nossa parentela, os nossos descendentes. Assim como foi Davi. Davi pecou com Batseba. Davi ele pecou matando Urias. Aleluia, Jesus. Mas quando ele se arrependeu, que ele clamou ao Senhor, retire tudo de mim, mas menos o teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Mas é que Davi se humilhou perante ao Senhor, se arrependendo. Ele falou que eu perco o reino, eu perca tudo, mas não perca a tua presença na minha vida. Aleluia, Jesus. Mas mesmo assim o Senhor falou para Davi que ele perdoaria o pecado de Davi, mas a consequência do pecado não os apartaria da vida dele. O Senhor falou para Davi que a espada, a mesma espada que causou a morte de Urias, aquela espada jamais apartaria da vida de Davi. Então, se nós formos estudar a história de Davi, depois ele já sendo rei, vai dizer que toda a sua descendência, a espada estava no meio. Nós vamos ver que a história fala que o filho mais velho de Davi abusou sexualmente da sua própria irmã. Vai dizer que um irmão matou o outro, e assim sucessivamente. Então aquele pecado de Davi se alastrou por anos e anos. Aleluia, Jesus. Mas uma boa notícia eu tenho para você, irmãos. Aquele pecado, aquele que veio na descendência de Davi, ele parou em Jesus. Aquele pecado que vinha de geração em geração, acabou em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus não teve pecado algum. Então nós, hoje, irmãos, se nós tivemos algum pecado que foi causado pelos nossos avós, nossos pais, alguma consequência do pecado que estamos em nossa vida, o Senhor está dizendo neste momento, a partir do momento que você entregar nas mãos do Senhor, aleluia, Jesus, Ele vai afastar, Ele vai tirar essa consequência do pecado, aleluia, Jesus, porque o Senhor veio para derrubar toda a armadilha do inimigo, toda a seta do inimigo, o Senhor veio para tirar, aleluia, Jesus, não somente porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho unigênito, aleluia, Jesus, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Aleluia, Jesus. Então Bartimeu sabia quem era aquele homem que estava passando no caminho que ele estava pedindo esmola. Mas o mais interessante é que quando Bartimeu começa a clamar, a multidão fala: cala-te, cala-te. Ele não vai te ouvir. Fica no teu lugar. Aleluia, Jesus. Aqui no versículo 50 vai dizer: e ele, lançando a capa de si, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia, Jesus. Mas o mais interessante, irmãos, é o 49. Aleluia, Jesus. Vai dizer que depois dele clamar e clamar, e vai dizer que Jesus, parando, mandou que chamasse. E então chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Isso no 49. Então o que eu quero dizer para os irmãos, aquela mesma multidão que estava tentando afundar Bartimeu, a mesma multidão que estava dizendo para Bartimeu que ele era incapaz, que ele não ia conseguir, a mesma multidão que estava tentando sepultar Bartimeu em vida, aleluia, Jesus, foi a mesma multidão que teve que voltar e chamar ele, aleluia, Jesus. Então aquele mesmo que te jogaram pedra, aquele mesmo que te espraguejou, falou que você não ia conseguir, que você não é capaz, vai ser o mesmo que vai ter que presenciar a sua vitória, aleluia, Jesus. Não é para você dizer que você é melhor do que ninguém, não. Mas aquele que causou a sua dor vai ter que ver a sua alegria. Aleluia, Jesus. Assim diz o Senhor. Então, neste momento, quando Bartimeu estava clamando, a multidão estava mandando ele se calar. Mas Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. É onde eu quero entrar, irmãos. O Senhor está aqui com o ouvido aberto para ouvir o nosso clamor, a nossa sinceridade. Aleluia, Jesus.
que o Senhor não rejeita uma oração sincera, porque nós falamos que o Senhor não rejeita oração, mas o Senhor só não rejeita oração sincera. Quando a oração é sincera, de todo o coração, toda sinceridade, o Senhor ouve e o Senhor não rejeita, porque o Senhor fala para Samuel, porque ainda ora por Saul, porque eu já o rejeitei. Então o Senhor já estava rejeitando a oração de Samuel por Saul. O Senhor não queria mais ouvir a oração de Samuel por Saul, porque Saul desobedeceu, porque Saul não tinha um coração humilde. Saul não tinha misericórdia em seu coração. Aleluia, Jesus. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que o clamor sincero, de todo o coração, o Senhor está disposto a ouvir. Então nesse momento, com a sua dificuldade, assim como Bartimeu estava, sem saída, aleluia, Jesus, ele clamou de todo o seu coração, toda a sinceridade, o Senhor ouviu, e o Senhor quer ouvir o seu clamor neste momento, aleluia, Jesus. E vai dizer que ele ouvindo, mandaram chamar, vai dizer que quando a multidão chega, fala para ele, tem de bom ânimo, o mesmo que falou para ele ficar quieto, é o mesmo que estão dizendo, tem de bom ânimo. Então aquele que falou para você que você não consegue, aquele que vai dizer assim, ó, vamos, você está no final, você vai receber a sua bênção. Aleluia, Jesus. E o mais interessante, irmãos, que no 50 fala que ele lança a sua capa fora. Então, igual eu falei lá no começo, que a capa simboliza a mendigagem, pedir esmola. Então, todo aquele que tinha deficiência, que não poderia trabalhar, o Império Romano dava uma capa para pedir esmola, era a liberação para pedir esmola. Então vai dizer que quando Jesus chama ele, ele lança a capa fora. Mesmo ele ainda estava cego, mesmo ele não tinha um encontro com Jesus, mas ele sabia do que Jesus poderia fazer na vida dele, aleluia, Jesus. Então vai dizer que todo o passado dele ele lança fora, porque o Senhor Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Aleluia, Jesus, porque o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você quer receber a sua bênção, se você quer receber a sua vitória, nega a si mesmo, deixe o seu passado para trás, renuncie aquilo que afasta da presença do Senhor, porque tem muitos crentes que estão dentro da igreja, mas não renunciou ao mundo. Falta nova conversão, falta se converter de verdade. Aleluia, Jesus. Então vai dizer que ele lança a sua capa fora, ele lança o seu passado fora, aleluia, Jesus, para receber o novo, porque para o novo chegar, o velho tem que sair, aleluia, Jesus. Oh, glórias. Então vai dizer que Jesus, quando ele chega, que ele lança a sua capa fora, chega até Jesus. No 51 vai dizer, Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. E o cego fala, mestre, que eu tenha vista. Aleluia, Jesus. Então Jesus fala assim, vai e lava-te. Aleluia, Jesus. Aqui no 52 Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Então no mesmo momento que ele queria ver o Senhor se fala, a tua fé te salvou. Então aquela fé, irmãos, que ele não se calou diante da multidão. A convicção do que seria feito na vida dele. Porque muitas das vezes nós temos fé, mas não temos convicção. Nós temos fé que Jesus pode fazer, mas não temos convicção. E porque nós não alcançamos o nosso propósito, mesmo com nossa fé, mesmo nós orando, nós não alcançamos o propósito, porque falta convicção. Nós temos que ter convicção de quem é Jesus, do que Ele pode fazer. Ele pode fazer o sobrenatural. Então é esse sobrenatural que Ele quer fazer na sua vida hoje. Aleluia, Jesus. Então lança essa capa fora, lança o seu passado fora, lança tudo aquilo que afasta da presença do Senhor. Aleluia, Jesus, porque o Senhor te chama, o Senhor vai te perguntar o que queres que eu te faça. E nesse momento você tem que estar com o coração limpo, o coração puro, você tem que ter liberado o perdão àquele que te machucou. Aleluia, Jesus, porque enquanto no seu coração tiver a mágoa, tiver o rancor, o Senhor não vai lhe curar, o Senhor não vai transformar a sua vida, porque Bartimeu, ele só foi transformado depois que ele jogou o passado fora. Ele não tinha mais rancor do seu pai, não tinha rancor do Império Romano, ele só queria estar na presença do Senhor. E é isso que o Senhor quer nesta noite, que eu e você só queira estar na presença dele, porque o mais importante é estar na presença do Senhor, porque o salmista vai dizer que é melhor um dia na tua presença do que 1000 anos fora da tua presença. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Então que essa palavra, irmãos, venha tocar no seu coração, que você tenha perseverança, que você tenha a convicção que Bartimeu teve para receber a sua bênção. Aleluia, Jesus. E assim, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de
de deixar uma palavra aqui para os irmãos. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas aonde ela chegar, que você venha ter certeza, convicção de que Jesus quer transformar a sua vida. Jesus, ele quer te curar dessa dor, desse passado que te ainda até hoje te traz mancha, te traz mágoa, mas que Jesus está dizendo neste momento: lança tudo fora, lança toda ansiedade, toda tristeza, aleluia, Jesus, porque hoje Jesus vai te renovar, Jesus vai te curar dessa doença, dessa enfermidade que te assola até hoje. Nesta noite está caindo por terra todo levante do inimigo, tudo aquilo que foi feito na sua vida, o Senhor está fazendo cair por terra, em nome de Jesus. Então somente creia, tenha convicção que Jesus pode fazer esse milagre, aleluia, Jesus. E fica todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.